Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de um profeta antigo chamado Sofonias. E olha, o livro dele é um verdadeiro estudo de contrastes. De um lado, a gente encontra um dos avisos mais pesados de toda a Bíblia. E do outro, uma das promessas de esperança mais bonitas que existem. A pergunta é, como essas duas coisas cabem no mesmo livro? É o que a gente vai descobrir. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir essa jornada. Primeiro, quem era o profeta? Depois, vamos encarar de frente essa mensagem terrível de juízo. Aí, a gente descobre que existiu uma saída e, por fim, uma promessa de alegria que é surpreendente. Então, para entender a mensagem, a gente precisa primeiro conhecer o mensageiro. Afinal de contas, quem era o homem que teve a coragem de dizer palavras tão fortes, tão impactantes? O livro leva o nome dele, claro, Sofonias. E a identidade desse profeta não é só um detalhe histórico, não. É a primeira peça do quebra-cabeça para a gente entender por que a mensagem dele tinha tanto peso. Olha que interessante, o nome dele em hebraico, Tsefanhá, já carrega um certo mistério. Significa algo como Iavé escondeu, ou Iavé guardou como um tesouro. Isso já sugere que tinha algo precioso sendo protegido por Deus, mesmo no meio do caos que estava por vir. Mas o detalhe mais surpreendente sobre Sofonias é, sem dúvida, a sua linhagem. Ele era tataraneto do grande rei Ezequias, ou seja, ele era da família real. E por que isso é tão importante? Porque a mensagem dele não vinha de um estranho, de um forasteiro, vinha de alguém de dentro do palácio, um nobre falando diretamente para a elite corrupta de Judá. E a mensagem que ele entregou não era nem um pouco confortável. Ele anunciou o dia do Senhor, mas isso não era um convite para festa, não. Era um alerta muito sombrio de que um acerto de contas estava chegando. A profecia já começa assim, sem rodeios, direto ao ponto. Uma imagem de aniquilação total. A linguagem é super abrangente, nada nem ninguém ia escapar. Era um aviso muito claro de que algo terrível estava para acontecer na terra de Judá. E Sofonias não economiza nas palavras para descrever esse dia. Ele vai empilhando imagens poderosas. Ira, angústia, ruína, escuridão. Ele pinta um cenário de um desastre inevitável. É quase uma poesia sombria, feita para chocar mesmo. E aqui a brutalidade do aviso chega no seu ponto máximo. Essa imagem visceral, quase gráfica, foi feita para sacudir as pessoas, para tirar todo mundo da zona de conforto. A ideia era mostrar que as consequências dos atos deles não seriam algo abstrato, mas terrivelmente reais. Tá, mas por que um juízo tão severo assim? A resposta está na lista de problemas de Judá. A nação estava afundada na idolatria, no sincretismo, ou seja, eles misturavam a adoração a Deus com a de deuses pagãos. Os líderes eram corruptos e o povo, tinha ficado apático, agindo como se Deus simplesmente não se importasse com nada. E o recado final é de arrepiar. Nenhuma riqueza, nenhum poder poderia comprar a salvação. Naquele acerto de contas, o ouro e a prata não valeriam nada. Uma mensagem fortíssima para uma nação que confiava na própria força. Mas calma, bem no meio de toda essa escuridão, Sofonias acende um lampejo de luz. A destruição não era a palavra final. Existia um caminho para escapar. Havia uma chance. E isso nos leva à grande questão. Com um cenário de destruição total, será que havia alguma esperança? E, por incrível que pareça, a resposta era sim. Sofonias, então, apresenta uma espécie de rota de fuga em 3 passos. E não se tratava de rituais ou sacrifícios, mas de uma mudança interna, de coração. Era buscar a Deus, agir com justiça e, talvez o mais importante, buscar a humildade. Esse era o único jeito de encontrar abrigo no dia da ira do Senhor. E vale dizer que o juízo não era só para Judá, não. As nações vizinhas, que eram famosas pela arrogância e por maltratarem o povo de Israel, também seriam responsabilizadas. Isso só reforça um tema que aparece o tempo todo no livro, o orgulho. Ele sempre vem antes da queda. E é aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. É impressionante. A história de desgraça se transforma numa canção de alegria. O tom muda completamente, do peso do juízo para a leveza da redenção. Que contraste, hein? Depois de capítulos e capítulos de avisos sombrios, o livro explode numa ordem para cantar e se alegrar. É como se a tempestade tivesse passado e a manhã chegado para aqueles que buscaram o Senhor. Mas essa promessa não era para todo mundo. Era para um remanescente, um grupo purificado. Deus prometeu tirar os arrogantes do meio do povo e construir uma nova comunidade, de gente humilde e justa.
E para eles, a promessa era de paz, segurança e o mais incrível de tudo, a presença do próprio Deus, transformando a vergonha deles em honra. E então a gente chega nesta imagem final, que é de uma intimidade inacreditável. O mesmo Deus, cujo dia de ira era tão terrível, agora é descrito como um pai que se alegra, que canta sobre o seu povo. Sem dúvida, é uma das ilustrações mais poderosas do amor de Deus em toda a Bíblia. E assim essa jornada pelo livro de Sofonias, que vai do aviso mais duro até a esperança mais doce, nos deixa com uma pergunta para refletir. Como esse ciclo de orgulho levando à queda e de humildade levando à restauração se aplica ao nosso mundo hoje? Fica aí para a gente pensar.